Olá, povo de Deus. Graça e paz do Senhor. Boa tarde. Me encontro muito feliz nessa tarde de ter esse privilégio de chegar até a sua casa para te agradecer pela sua amizade, pelo seu carinho e agradecer também por você estar vivendo e passando pelas situações que o nosso mundo, a nossa terra está morrendo. A nossa terra ela não está morrendo de pandemia, a nossa terra não está morrendo de corona, a nossa terra está morrendo de falta de respeito e amor à presença do Espírito Santo na terra. Nós observamos que as pessoas elas não conseguem a contemplar que o Espírito Santo tem o poder para mudar tua empresa, teu casamento, tua vida sentimental, os teus projetos. Eu louvo muito a Deus pela palavra do Senhor que está lá em Isaías 24. Isaías 24, ele fala sobre a situação que nós estamos contemplando e vivendo nessa data e nesses dias tão difíceis que o mundo e o planeta Terra se encontram. As pessoas elas se encontram com medo de pandemia, as pessoas se encontram com medo da fome, mas as pessoas não encontram com medo de viver. Estava ali, não fui trabalhar hoje, não estou bem ainda, estava ali no meu sofá e recebi várias mensagens, várias situações que as pessoas estão passando. Recebi mensagem de pessoas que dizem que Jesus está voltando, de pessoas que dizem que Jesus abriu a taça, de pessoas que dizem que Jesus está irado, de pessoas que dizem que Jesus é isso. Mas, irmãos, eu olho para a minha lógica humana, eu olho para a lógica espiritual da Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada eu não consigo contemplar o que esse povo tanto contempla. Esse povo, eles contemplam tanta derrota, tanta vergonha, tanta luta, aonde eu posso lhe dizer com toda certeza, até tive compartilhando umas lives minhas há 2 anos, há 3 anos atrás, agradeço a empresa Facebook pelo grande carinho, grande amor, que sempre eles estão lembrando as datas que marcaram a nossa vida, né? Datas difíceis, datas que nós passamos por momentos difíceis, dolorosos, mas data que vale a pena a lembrar. Datas que vale a pena saber o quanto Deus, ele não sonda a inveja, nem o ódio, nem a rejeição e nem a mentira. Mas ele sonda aquilo que é profundo de nossa alma e de nosso coração. Eu digo para você, muitas vezes, muitos crentes vêm até mim e quando eles venham até mim, eles querem debater a sua carne, a sua grandeza, o seu ego. E são poucas pessoas que eu tenho concordância nesse planeta chamado Terra. Por quê que eu tenho concordância? Porque dentro da minha Bíblia e da Bíblia do padre, do caminhoneiro, do irmão ateu, daquele que não crê no poder de Deus, está escrito em Jeremias 33:3, onde nós devemos somente clamar. Mas o Senhor não ensina nós a clamar pelas nossas necessidades, o Senhor não ensina nós a clamar pelas nossas enfermidades, o Senhor ensina nós a clamar pela vida do próximo, pela vida de um jovem, de uma criança, de um idoso, de uma esposa, de uma família, de nossas autoridades. Nós observamos, irmãos, que as pessoas estão contemplando os acontecimentos. Você para bem para analisar no objetivo da corona, da pandemia. A pandemia onde o jornal, ele trouxe ontem, eu assisti no jornal, que tinha morrido 900 milhões de almas. Morreu. Mas presta bastante atenção que o ser humano, ele está fazendo um documento desse. Hoje eu fui fazer um exame. Há 14 dias que eu estou dando febre. Há 14 dias que eu estou tendo fome quando eu como. Mas eu não fui antes porque eu estava esperando
o que Deus falasse ao meu coração. Então presta atenção, irmãos. Por que o Espírito Santo de Deus tocou o meu coração? Existem bancários sofrendo, empresários sofrendo, deputado sofrendo, prefeito sofrendo, presidente da República sofrendo, mas o ego está em cima. O ego está em cima. Por que o ego está em cima? Você observa que poderia todos os empresários que estão fazendo a injeção, eles unissem e eles fizessem uma injeção para a solução da população da Terra, para a cura da população da Terra. Essa madrugada até mesmo eu estava orando e falando para Deus sobre essa situação. Aí o Senhor disse ao meu coração: eu só vou trabalhar dentro do lar, dentro das famílias, dentro da saúde do meu povo, enquanto o meu povo entender que quando eu desci a Jeremias, lá no versículo 18 de Jeremias, quando eu desci a casa do oleiro, eu não mandei o oleiro remendar o vaso, eu mandei ele acabar de quebrar o vaso e preparar o vaso, um vaso novo. E eu disse: Senhor, eu não estou entendendo. Aí o Senhor disse: estão fechando a cidade como fecha um passarinho. Estão fechando a cidade como tranca um passarinho. E eu disse: Senhor, não entendi ainda. O Senhor diz assim: você é pregador da minha palavra. Quantas pessoas vêm até você, faz troca com você, se você alcançar minha glória, eles considerarão uma oferta, eles considerarão ajuda ao seu ministério, à sua vida, à sua pessoa. Mas Ricardo, eu escutei o anjo do Senhor me chamando certinho: Ricardo, é preciso você ensinar para a minha igreja que lá em Isaías 24 eu disse que quem dá ussura vai receber ussura. Quem planta inveja vai colher inveja. Quem dá emprestado vai ter que pedir emprestado um dia. Você vai dizer para eles que os reis, os coronéis, os grandes eu sou, a lua e o sol vão se envergonhar deles. Então quem sabe nesta tarde agora, você se encontra numa situação bem precária. Numa situação onde você não consegue encontrar um caminho para a tua jornada. Você não consegue encontrar uma solução. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. O Espírito Santo de Deus falou muito forte no meu coração. Que tempo de crente não vai levar ao céu. Etiqueta de crente não vai levar ao céu. O que vai levar ao céu, irmão, é transparência, união verdadeira, mas transformação espiritual. Digo para você esposa, eu posso chegar na sua casa, deitar lá na sua cama, lá, relaxar quando você chegar do trabalho. Eu sou pastor, você vai gostar? Você não vai gostar. Eu posso chegar na tua casa, abrir a tua geladeira, pegar a coisa mais gostosa que você tem na sua geladeira. Você não vai gostar que eu mexo na tua geladeira. Como que você quer que Deus gosta que você vive nessa opressão que você está vivendo? Que você vive nesse medo que você está vivendo? Quantas pessoas preciosas, pessoas atementes a Deus, pessoas... No reino católico também, irmão, tem muitas pessoas que têm reverência a Deus de verdade. Pessoas que tiraram a sua vida com medo da crise. Eu tenho agora na minha live 53 pessoas que todo dia Satanás manda você tirar a tua vida. Satanás, ele fala para você que você tem que morrer, que você não valeu a pena viver na terra. Então você observa que nós olhamos a passagem de Saulo. Saulo, um grande assassino de projetos espiritual na terra. E um belo dia Deus manda Ananias ir até Saulo e dizer: Ananias, diga àquele homem que ele não vai perseguir mais o meu povo e a minha igreja. Quantas vezes você tem se preocupado com a perseguição de um macumbeiro, com a perseguição de uma igreja, com a perseguição de um homem, de uma mulher, e a maior perseguição espiritual nossa, ela está na nossa mente e nos nossos corações. Quando nós deixamos de confiar e crer no projeto de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, eu tenho recebido visitas de pessoas
que o ego deles é tão grande. O ego deles é tão grande que eles querem mostrar que eles têm o poder para ter uma revelação, que eles têm o poder para falar que está repreendendo uma enfermidade, eles querem dizer que tem o poder para fazer o melhor. Irmãos, toda autoridade, toda ousadia Deus nos deu. Mas como Deus nos deu toda a autoridade e toda a ousadia, irmãos, nós também temos que aprender toda a reverência às pessoas que vêm até nós e às pessoas que precisam de algo. Irmãos, eu tenho muitos irmãos que dizimavam altíssimo, muito em mim. Mas eles não quiseram ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não fiquei adulando eles, eu não fiquei chavecando eles para que eles pudessem continuar dizimando meu ministério, continuar me ajudando. Não, irmãos. Porque a alma deles é muito preciosa do que é qualquer conta hoje na bolsa de valor. De qualquer investimento hoje na bolsa de valores. Seu filho tem valor. Você tem valor. A sua história tem valor. E Deus, ele não quer que a sua história ela se acabe agora. Mas para muitos, eu sou um doido, um ignorante. Não é difícil dos discípulos do passado. Não é difícil, não é diferente. Porque quando os discípulos, você pode ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e quando Deus ele toma José pelo um sonho, José chega até seu pai Jacó e a sua mãe e seus irmãos, e ele disse para os seus irmãos que o Senhor Deus tinha mostrado uma estrela, uma lua, prostrando naquela situação. O que Deus queria dizer? Que era para eles colocar a vida deles em ordem, porque não era para eles prostrar diante da fome, diante da grande derrota que viria naquela época. Qual foi a palavra de Jacó? Jacó levantou contra o sonho de José. E ele diz assim: você está dizendo que eu e a sua mãe vamos se prostrar até você? Então Jacó ele se colocou na razão dele ser melhor. Ele se colocou na razão dele estar por cima da cocada. Quantos no Brasil, na minha live, agora nós temos 390 pessoas que estão gemendo. Está vivendo no vale dos vales, mas só compartilha a live se recebeu a profecia. Só compartilha um trabalho se receber algo do homem. O homem não tem nada para te dar, irmãos. Se eu olhasse para a seta de enfermidade, se eu olhasse para a dificuldade financeira, eu não tinha ido em Américo da Colina e eu não tinha ido em Cornélio Procópio fazer a obra do Senhor. Mas eu olho para o grande coração que está na Roseli, na M, nas irmãs ali de Américo da Colina, no nosso irmão Douglas, na nossa irmã Liliane. É para isso que eu olho, irmãos. Então você tem que prestar atenção em uma coisa, irmãos. Que Jesus ele está à procura de honrar vocês. Como a nossa irmã Roseli que entrou aí agora, no ano de 2015. Ela, a irmã Quizinha, foram um braço direito para a minha esposa e para a minha vida. Para que hoje nós podemos, quantos pastores brincaram conosco, quantas pessoas na época que nós estávamos falindo, pediu nossa conta, zoando com a nossa cara. Mas lá no céu foi registrado, irmãos, as boas obras e as boas obras que nós apresentamos diante de uma live, diante de uma tribuna de igreja, diante essas 800 pessoas que estão ao vivo agora, irmãos. Eles precisam de um sonho. Mas para eles sonhar, eles precisam erguer a sua autoestima. Eles não têm que olhar para os grandes anúncios de jornal, com a grande falência na Bolsa de Valores está acontecendo. Eles não têm que olhar para os meios políticos. Eles têm que olhar para aquilo que o Senhor disse: clama a mim, eu vou lhe anunciar coisa grande e coisa firme que Satanás e homem não vai saber. Irmãos, eu deixei de fazer meu exame e fui fazer a obra do Senhor. E ontem, quando eu fiz o culto, hoje o Espírito Santo de Deus mandou levantar: levanta, servo, e vai à busca de um homem, porque eu preciso mostrar para ti que eu ainda sou teu Deus. De manhã cedinha, cheguei no laboratório, não fui no médico, fui direto no laboratório. Eu obedeço aquilo que Deus fala para mim. Eu não obedeço 50, 100, 200 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil, porque o Senhor me deu diamante. O Senhor diz que a tua vida sentimental, o teu casamento, os teus projetos não são negociados diante de um Facebook,
não são negociados dentro de um salão de uma igreja. Foi dado numa cruz de um Calvário. E na cruz daquele Calvário foi profetizado para que eu e você prosperasse e tivesse saúde. As enfermidades, as situações estão acontecendo na terra, porque nós temos compartilhado piada, nós temos compartilhado morte, nós temos compartilhado vergonha, nós temos compartilhado tudo, mas nós não compartilhamos esperança e vida com verdade. Nós concorremos um minuto de uma mensagem, nós concorremos uma chave de um carro, nós concorremos uma chave de um apartamento, aonde a traça, como a Bíblia diz que a traça vai destruir, aonde a Bíblia disse, vocês lembram do Orkut? Existia o Orkut, hoje existe o Facebook. Cada dia vai aumentando a tecnologia, a sabedoria do homem, cada dia vai avançando e tudo vai ficando para trás. A única coisa que não pode ficar para trás, vocês, meus ouvintes, nós temos 1000 ouvintes agora, não pode ficar para trás o seu filho, a sua saúde, a sua vida sentimental. Não pode de maneira alguma, povo de Deus. Eu sou Ricardo Martins Rodrigues, moro no estado do Paraná, lá de Maringá, Mandaguaçu. Sou filho do Jaci Martins, da Zumira dos Santos Martins. Até inclusive, irmão, quando eu não tenho palavra para debater algo com ninguém, eu me calo. Eu não mando nada. Sabe por quê? Hoje, nesta manhã, quando eu falava com minha mãe, a minha mãe falou desta maneira que sobre as pessoas que diz que os nossos governantes não cobraria juro. Tudo mentira, tudo hipocrisia de candidato de político. A minha vida e a sua vida não é política. Você tem que prestar atenção que quando você planejou ter seu filho, ele não veio por acaso na tua vida. Você planejou a construir uma família. E quando nós planejamos construir uma família, nós planejamos algo novo para nossa família. Eu penso assim. Então eu quero te dizer nesta tarde de hoje, estamos tão preocupados com a carne, com objetivos financeiros, com objetivo diante de uma televisão, diante de um aparelho, de uma empresa, para crescer, do que vai valer a pena você ser grande sem a presença de Deus. Só vai te solar uma saudade, um cansaço físico e uma tristeza profunda, aonde você vai sempre procurar, porque essa razão e essa solução está acontecendo com você, e você não vai conseguir ter resposta. Eu estive ali em Américo da Colina, até inclusive teve umas irmãs que não gostou do que eu falei. Eu conheci um jovem que ele está bastante enfermo, mas bastante enfermo. E quando eu ia chegando na casa dele, pela revolta que ele estava, ele remungou, ele não queria que eu chegasse lá. E quando eu cheguei, que eu orei para ele, o Espírito Santo de Deus falou para ele que não era o fim, que não era desejo dele morrer. Ele disse para mim desta maneira: faz 8 anos que eu não recebo uma visita de um pastor, que eu não recebo um abraço de um pastor. Irmãos, a igreja de hoje, elas estão buscando a derrubar uma igreja, uma outra. E elas estão esquecendo da verdadeira igreja que somos nós, que é o seu filho, o seu esposo, a sua saúde, a sua vitória diante de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amigo. Se eu estivesse agradando, nós fomos para 70, nós temos 1000 pessoas ao vivo. Se eu estivesse agradando você, aqueles, a compartilhação ela estava nós 200, como está em 45 agora. A compartilhação estava nós 200. Nós estava na telinha do celular aqui com as 100 e poucas pessoas ao vivo. Nós já estava com 2.000 e poucas pessoas ao vivo. Mas, irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Moisés nasceu de um vento de uma escrava. E de uma escrava ele cresceu dentro de um palácio. E daquele palácio Deus tira ele e joga para um deserto. E no deserto, lá no deserto, Deus exalta ele porque ele defendeu uma mulher que estava levando as suas ovelhas para
a saciar a sua fome. E quando Deus ali exalta Moisés, Moisés esquece do ensinamento que Deus tinha falado para ele antes dele sair do Egito. Mas Moisés foi jogado ao deserto porque Moisés foi defender uma alma. E tinha alguém que tinha inveja de Moisés, que não aceitava Moisés naquela situação. Quem sabe nessa tarde de hoje tu tá falando dentro do teu coração: meu Deus, eu queria ouvir coisa diferente desse profeta. Ele tem revelado, ele tem falado, Deus tem feito. Mas você tem que ser verdadeiro, como eu fui um dia lá em Cornélio para uma mulher. Ela já tinha feito todo tipo de exame. E o Espírito Santo de Deus me mostrava que ela estava com uma macumba no pé. E aquela macumba, ela só sairia do pé dela se ela tomasse vergonha na sua cara e colocasse a sua vida em posição com Deus. E Deus tinha mostrado para ela que ela tinha um pedaço de ferro dentro do seu pé. E ela tirou onda com a minha cara, com a minha presença espiritual diante de Deus. Passado 2 dias, o Senhor permitiu aquela ponta de ferro sair para cima do pé dela. Ela tirou aquela macumba do pé por permissão de Deus, que ela colocou a vida em ordem. A irmã disse que ela está pregando, mas o diabo trancou o coração dela para não vir até mim. Sabe por quê? Porque ela debateu contra a verdade. Ela está liberta, mas se ela não pedir perdão para Deus de verdade, será em vão onde ela pregar a palavra e onde ela contar o testemunho. É isso que você tem que entender na sua vida. De repente você está como a mãe de Moisés, quando via Moisés crescer no meio do Egito. E dizia para o Senhor: mas Senhor, tu não tinha uma promessa com meu filho no meu ventre? Olha lá, Senhor, ele com a Babilônia, com o faraó que não dá crédito à sua palavra. E Moisés, ele comete algo injusto naquela época, que era para ele ir para a forca. Mas o irmão dele, o Satanás nunca vai usar as pessoas para ser maldoso conosco. As pessoas, quando chegam perto de nós, que vê nós enfermos, que vê nós doentes, eles se gloriam. Nós vivemos o tempo do Egito, irmão. Nós estamos vivendo o tempo do Egito. Muitas das pessoas não conseguem dar um abraço e acreditar que Deus ele tem poder para te levantar, que Deus ele tem poder para te levantar porque você é valoroso, você é valorosa, você não é um qualquer. As pessoas querem mostrar o ego, as pessoas querem mostrar a santidade, as pessoas têm que esquecer que o espelho tem que ser o Espírito Santo, o espelho é Jesus. E o que o irmão de Moisés disse? Eu não vou ser culpa do teu sangue, eu vou te jogar lá no Egito. Se lá você escapar. Mas Deus tinha uma promessa com a mãe de Moisés. Como Deus tem uma promessa com o Brasil, com a igreja do Brasil. Não só do Brasil, do mundo inteiro. Deus tem uma promessa, ainda que o Facebook, Instagram, Rede Globo, SBT, CNT, Record, todos os meios de internet, congregações, altares, queiram tirar o que Deus disse e não consegue, meu irmão. A palavra de Deus ela é verídica, ela não volta, ela não falha. Se ela falhasse, não seria eu nessa tarde falando deste amor, desse Deus para a tua vida. Pode ter certeza, meu amigo, que eu jamais estaria diante de uma live, de um Facebook, de uma empresa tão magnífica e maravilhosa como o Facebook, me dá direito de conhecer tantas pessoas belas e boas e abençoadas por Deus. Presta atenção que naquele momento que Moisés ele prospera no Egito, Moisés esquece do que Deus tinha mandado ele fazer. E sempre existe algo em nossas vidas que o diabo quer tirar, que nos fere muito, que nos machuca muito, que nos traz a indecisão espiritual. E naquele rebanho tinha uma ovelha que Moisés tinha muita autoestima. E ela some. E Moisés vai à procura dela. E quando Moisés ele encontra ela, aquela ovelha estava no obstáculo, que era impossível aquela ovelha estar lá. Qual é o obstáculo hoje na tua vida que é impossível para Deus não agir? Mas é preciso ouvir a voz de Deus, irmãos. Observa que Moisés perguntou para aquela ovelha como ela tinha subido naquele lugar. E de repente Moisés escuta uma voz dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. O que Deus quer dizer para a nossa tarde, neste dia de hoje? Onde nós pisa tem que ser santo. Não tem que ser o real.
Não tem que ser a fazenda. Não tem que ser a luxúria, porque o Senhor manda eu e você clamar que Ele vai dar coisa grande que o homem, Satanás, a inveja, o ódio, a macumba, a bruxaria, ninguém tenha conhecimento. E continuo dizendo, irmão, cadê os crentes que diz que lá na igreja não recebia milagre? Por que eles não dão um jeito? Quantas famílias, meus sentimentos, meus pesos, aquelas famílias que perderam seus entes queridos, são 9 milhões de vidas. Vidas que partiram sem a salvação eterna. Vidas que partiram até mesmo sem conhecer o Espírito Santo, por causa que você faz meninice, eu faço meninice, diante de um altar, de uma igreja, diante de uma live, para mostrar que nós somos, que nós podemos, sabendo que nós não podemos nada. E quando Moisés escuta pela segunda vez aquela voz, quantas vezes você tem escutado a voz de Satanás dizendo que o teu filho não vai mudar, que a tua casa não vai ter jeito, que é em vão você está ajudando a tua sogra, é em vão você está ajudando a sua filha, é em vão você acreditar no poder de Deus, é em vão você levantar a cabeça, você busca tanto para a carne, você quer fazer tanto para a carne, mas nem a sua carne mais está aguentando a sua rebeldia, nem a sua carne mais está aguentando. Ei, até quando você vai viver hipocrisia dizendo que é crente, mas está desviada? Está desviado. Do que adianta, irmãos? Deus não é esse bicho que o Brasil e o mundo apresentam nas igrejas. Deus é respeito. Deus é amor. Deus é arrependimento. Deus é perdão. Deus é cura. Você observa que a maioria dos pastores, eles querem colar uma live que eles viram que deu alguma coisa, não pelo meio de um livramento do Espírito Santo, mas pelo meio de um crescimento em uma live, pelo meio de um crescimento em algo. Não, e nós temos que crescer diante do reino celestial, irmãos. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês que faz 14 dias que eu estou enfermo. Faz 14 dias que eu estou passando por uma luta difícil. Eu não me sinto vergonhoso, sabe por quê? Porque eu tinha pegado umas casas para rebocar, para ajudar uma família. Deus tem me sustentado, irmãos. Deus tem me sustentado, Deus tem levantado empresários para me ajudar. Eu não tenho que reclamar do evangélico do Senhor. Eu não tenho que reclamar do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem deixado eu na vergonha. O Espírito Santo não tem deixado o meu ministério envergonhado. Não. E observe uma coisa. Quando Moisés tem um encontro com Deus, ele volta. Na segunda voz, o que ele falou para Deus? Senhor, o Egito me conhece a minha falha. Senhor, o Egito conhece os meus erros. E aí o Senhor disse, lá embaixo tem alguém que eu agrado. Quem sabe nessa tarde de hoje você está me ouvindo. Até mesmo você queria uma profecia, uma revelação minha. Mas quem sabe nessa tarde Deus quer ouvir a razão do seu coração. Ele sabe da tua prudência. Ele sabe da tua honestidade. Ele sabe da tua sinceridade espiritual, mas Ele quer ver a sua atitude de avançar. Quantas vezes no ano de 2015 nós despejados, nós compartilhamos orações, eu e a Rose na vergonha, o seu Rubens chegava na nossa casa, 6 horas da manhã, saía 6 horas da tarde nos humilhando. A igreja, não achei nenhum pastor para me dar um abraço. Cidade de Mandaguaçu cheia de pastores. Ninguém fez uma visita na minha casa e disse, pastor Ricardo, não desanime. Pastor Ricardo, Deus tem uma obra na sua vida. Pastor Ricardo, é só uma causa que vai passar e eu vou te exaltar. Eu não tive isso aí, irmãos. Fiquei 3 anos. 3 anos na casa do meu sogro, vendo a minha esposa não comer porque eu não comia. Na casa do meu sogro tinha salada de alface, tinha carne, tinha coisa gostosa. E a minha esposa vinha para minha casa comer arroz com água. Eu ia trabalhar de pedreiro para pagar a dívida da igreja. Mas o Senhor lá do céu, Ele contemplou sinceridade, honestidade dentro do meu coração. Todos que estavam dentro da minha igreja saíram e foram embora e me deixaram só. Foram todos embora. Pessoas que Deus curasse câncer. Pessoas que Deus tinha feito muitos sinais de maravilhas. Me abandonaram. Viraram as costas para mim. Mães que apanhavam dos seus filhos, que era drogado. Então, irmãos, eu estou aqui trazendo para você um Deus que está lá em Apocalipse capítulo 22, 18, onde Ele não precisa que aumenta e nem que tira da palavra de Deus.
Eu não bati na casa daqueles que Deus curou câncer para pedir óleo, para pedir comida. Muitas vezes, quando eu estou contando testemunho, eles falam para mim assim: ah, mas se você tivesse ido lá em casa, nós tínhamos dado uma cesta básica para você, nós tínhamos feito isso para você, nós tínhamos feito aquilo para você. Não, irmãos. Ou você serve, ou você não serve. Ou você coloca na posição de soldado vencedor, ou você coloca na posição de soldado perdedor. Todas as minhas causas, primeiro vem Deus no meu lugar, não vem oração de crente, não vem bagunça de crente, não, porque eu aprendi uma coisa, que Deus, ele trabalha no silêncio. Deus, ele trabalha quando nós aquieta o coração e quando nós esperamos na direção dele. E existe só um objetivo nessa vida para nós, irmãos: salvação eterna. Arão estava na posição no meio daquele sofrimento no Egito. Mas Arão reverenciava o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo tem um encontro com Moisés lá na montanha, o Espírito Santo disse: Moisés, tu vai descer lá no Egito? E lá no Egito, Arão será a minha voz. E você observa que Saulo, na sua desobediência, matador de profeta, ele vai à contra-guerra contra Deus. E Deus cega ele. E naquele momento que Deus encontra com ele cego, Deus ainda pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, Saulo, por que me persegue? E Saulo não tem resposta para dar para Deus, porque à sua frente só era solidão e escuridão. É a escuridão que o nosso país, as nossas igrejas, as nossas famílias, o nosso povo está vivendo. Estão dizendo que tenha conhecimento da Santa Escritura. Estão dizendo que tem conhecimento da palavra de Deus. Estão dizendo que tem o amor de Deus. Mas estão na escuridão como Ananias. Novamente Deus pega Ananias e fala: Ananias, vai lá pegar na mão de Saulo. E pega nas mãos dele e profetiza que ele enxerga. Ananias fala desta maneira: mas Senhor, ele era perseguidor da tua igreja. Ele matava os profetas. Ele destruía a igreja. Esse é o país que nós estamos vivendo nos meios da internet hoje, nos meios das televisões. As pessoas fazem tão faculdade para anunciar um homicídio de uma esposa, um homicídio de um latrocínio. As pessoas estudam tanto para destruir como estão destruindo na pandemia. São tanto nome de injeção de Corona-19 e são tantos documentos que tem que ser assinado. A vida não tem valido nada. A vida não tem valido nada pelo jeito. Porque tem que ter acordo, tem que ter negociação do valor da injeção, tem que ser por etapa, tem que ser por isso. Aonde poderia ter unir todos e falar: a terra vai prosperar agora. Porque não é essa bacterinha que vai destruir nossos projetos familiares, nossos projetos sentimental, nossos projetos conjugal, as nossas alegrias. Não é isso que vai nos atingir. Os irmãos, a igreja, deveria tomar vergonha na cara e parar de copiar o que um homem está destruindo. Ontem eu estava assistindo o jornal, não sei se você assistiu o Jornal Nacional. Com essa pandemia, você observa que a praia lá da cidade, do jornal onde eu assistia, ela concluía 13 mil toneladas de lixo num dia. Como foi pouca gente lá naquela praia, a praia fez 11 mil toneladas de lixo. E muitas vezes esse lixo não são acabados certo. Eles vão para os esgotos, eles vão para dentro dos alto mar. E aí o que acontece, irmãos? Tudo demais precisa vomitar. Você está destruindo a natureza. E quando nós destrói, nós somos destruídos. É tanto na natureza, como na família, como no negócio, como na vida espiritual. Em todas as áreas da vida. Devemos ter muito cuidado em todas as áreas da nossa vida. Mas o povo, eles não aprendeu a contemplar o que está no livro de Mateus, capítulo 7, onde o Senhor nos ensina muito bem. Devemos orar e consagrar e pedir ao Senhor para tirar o cisco dos nossos olhos, a tramela dos nossos olhos, para que nós conseguimos enxergar os nossos próprios ego, os nossos próprios eu, os nossos próprios erros, para que nós esteja diante da presença de Deus. Amigos,
Eu, Ricardo Martins Rodrigues, se olhasse para o evangélico deste ano, voltaria eu para o crack, voltaria eu para a cocaína de novo e para as coisas erradas. Se olhasse eu para a família que diz que é tudo evangélica, voltaria eu cheirar e usar um pedaço de crack de novo. Mas eu aprendi uma coisa. Muitas vezes eu fui e voltei para trás. Voltei para trás porque não esperei o tempo certo, como diz Eclesiastes 3, que é o tempo determinado no tempo de Deus. Deu teu encontro verdadeiro com o Espírito Santo. Hoje tudo que nós fazemos diante da presença de Deus é lucro, irmãos. Deus não deve favor para o homem, está lá em Apocalipse 22:18. Ele não precisa que aumenta, ele não precisa que tire, ele não precisa de exaltação de uma live, ele não precisa de meio de comunicação nenhuma. Ele só precisa que os corações entendam que está em Isaías 43, onde ele diz que ele nos toma pela mão, ele nos carrega no colo, e no versículo 10 está escrito que nós somos a maior testemunha, que ele enviou o seu filho para mim ser próximo, para você ser próximo, para nós ter saúde, para nós ter alegria, para nós ter esperança. Mas aí o povo gosta daquela palavra de Isaías 4, versículo 17, que nem uma ferramenta preparada contra mim prosperará. E eles esqueceram que adiante daquela palavra diz o Senhor que nós temos que ter cuidado com a nossa língua, porque a nossa língua fermentará nós e as nossas próprias línguas nos condenará diante das tribunas do homem. É bíblico, irmãos. Está lá em Tiago 3, que nós governa a queixada de um burro, de uma mula, mas nós não conseguimos governar o pedacinho da nossa língua que está dentro da nossa boca. Que muitas vezes não tem nem motivo para que nós descemos uma murmuração, uma reclamação, e nós descemos a reclamação, a murmuração. Eu estou com a minha calça, as minhas pernas, tudo suado, que até poucos momentos eu estava com febre. Eu tive uma visita dentro da minha casa, que o irmão veio me fazer uma visita, e o irmão, a primeira coisa que ele disse para mim, eu sou sincero, irmão, sou verdadeiro. Não ora com hipocrisia para mim porque eu não recebo. Não profetiza aquilo que não é de Deus na minha vida porque eu não recebo. E eu não tenho medo de profecia ao contrária. Eu não tenho medo de macumba. Eu não tenho medo de oração contrária. Eu não tenho medo de inveja. Eu tenho medo da ira de Deus. E desse pedaço da minha língua. Porque nada mais pode me prejudicar a não ser essa língua minha. Então presta atenção em uma coisa, irmãos. A Bíblia Sagrada, ela está aberta. E ela disse, em Apocalipse 13, versículo 10, que nós temos que ter cuidado para que Satanás não use aqueles que vêm de sapatinho de lã para nossas vidas, roubando a nossa coroa. Você observa que a maioria das lives no Facebook virou modinha. Brincar com o seu sentimento, brincar com a sua vida, brincar com a sua família, brincar com a sua vida financeira. E a multidão vem, você já reparou? A multidão vem com aquela sede, porque a multidão não quer orar. O povo costumou viver na moleza, na depressão, no cansaço físico, na destruição, não consegue encontrar mais uma solução para a sua história sentimental e para a tua vida. Há um segredo. Você precisa se valorizar. Você precisa se amar, porque a mãe de Moisés se amava. Arão se amava quando estava na escravidão. E Jesus amava Saulo. Saulo matava profeta porque Jesus queria que os profetas convertissem. Eram os profetas do ano de 2021, que fica falando um monte de salada diante de uma televisão, diante de um canal de internet, de Facebook, de YouTube, de Instagram, para ter 70, 80 milhões de pessoas visualizações. Eu tenho 40 mil, mas é porque Deus tem trazido todo dia, vai 2, 3, 4, 5 embora. Por que vai embora? Porque os crentes aprenderam uma coisa, a enganar, a mentir, a ser covarde com eles mesmos, não com Deus. Porque Deus não está nem aí com a tua atitude, com a minha atitude. Ele é rei.
Ele é príncipe de todas as causas, impossível. Se eu e você obedece, amém. Se eu e você não obedece, amém da mesma maneira. Então eu quero te dizer uma coisa nesta manhã de hoje. Para analisar o que eu estou dizendo para você nessa tarde. Analisa a sua vida até na data de hoje o que você viveu. Analisa seu caráter. Analisa quantas vezes o diabo tirou seu caráter. Porque todos nós tem momentos das nossas vidas que o nosso caráter cai sim. Não adianta você falar não. Aí eu não. Então Jesus já era para ter arrebatado você. Você já virou munha. Você já virou estátua de sal como a mulher de Ló. Você já virou a mulher de Ló então, estátua de sal. Porque todos nós erramos e pecamos. Mas devemos a conhecer a Bíblia. E a conhecer o que a Bíblia ministrou sobre as nossas vidas. Você observa que Ana, até quando ela tratava Alcana, e quando ela falou, não, peraí, tá errado esse negócio. Eu mesmo ligar nesse trono do céu agora. Eu quero saber qual é este mistério de Penina ter filho e eu não poder ter filho. Porque já existia o rei Saul que estava humilhando o povo de Deus. Existiam os irmãos de Davi que estavam humilhando Davi. Existia Jessé que não dava valor para Davi porque Davi era um bom pastor de ovelha. Davi fazia suas obrigações certas. Como você nesta live de hoje está reclamando da sua situação que tu tem andado certo. Mas quem sabe vai vir um Samuel na tua vida. Quem sabe hoje no mundo Deus está levantando mais uma sementinha de um Samuel. Para ir no meio dos jornalistas, no meio dos nossos governantes e mostrar para eles que o rei Saul caiu, Davi caiu pela desobediência, todos que desobedeceram caíram. É isso que você tem que entender, irmãos. Ele matava profeta, mas ele caiu na segura. Ele teve que ver o poder de Deus, Saulo. E Ananias falou assim, mas Deus... O Senhor falou, te deu uma ordem que é para que você ponha a mão na mão dele e profetiza que ele enxerga, porque será um grande profeta, um grande pregador da minha palavra, de nomes e reletras e mais reletras até eu voltar. Quem sabe o seu filho está numa penitenciária agora, o seu neto, os seus sentimentos, a sua história está frustrada, até mesmo o seu ego, que eu converso com tanta gente, irmão, o ego das pessoas, a dor cresceu tanto, que as pessoas já não aceitam mais o que Deus fala. As pessoas, eles prenderam um ego dentro do seu coração. Você olha no semblante daquelas pessoas, estão quebradas, moídas, mas elas estão no ego que eu faço, como Moisés estava diante daquele mar tão imenso, e Moisés olhava para aquela multidão atrás, dizendo, melhor que nós tivéssemos ficado lá no Egito. Lá no Egito nós ficaria melhor. Lá no Egito nós não morreria. E Moisés ali ele entra em debate carnal rapidamente. E o Senhor pergunta para Moisés, Moisés, o que eu te dei? Usa o que eu lhe coloquei nas tuas mãos lá no monte, quando eu tive um encontro contigo, que eu disse que Arão seria a sua voz, Moisés. E Moisés, por causa daquele momento de desobediência, ele teve que ir lá no deserto, quando atravessou o mar, pro monte. E quando Deus deu a Bíblia Sagrada, ele chegou, o homem já tinha corrompido com o Espírito Santo de novo. E o homem estava orando em pé de bezerros de ouros. Quem sabe você tem orado para Deus que não enxerga, para Deus que não escuta mentira, falsidade, covardia, hipocrisia. Deus não negocia, minha amiga. Faça como eu tenho 7 irmãos que são dizimistas na minha vida por 9 anos. Esses irmãos eles ficaram por 6 anos no meu ministério dizimando e falando para mim, pastor Ricardo, quando mais eu dizimo, quando mais eu oferto no Senhor, mais as portas se fecham na minha vida. E muitas vezes eu disse a eles, oferta na Deus de Amor, na Triangular, na Solceiro Deus, na Assembleia, na Católica, aonde Deus mandar. Mas o Espírito Santo sempre fazia eles ofertar na minha vida. Hoje eles estão bem. Continue me ajudando a mesma coisa. Mas se eu tivesse sido hipócrita por causa da mixaria, que para Deus, irmãos, nós nunca vamos conseguir ofertar. Nós somos a maior oferta para o reino celestial. Nós somos o maior presente para o reino celestial. Mas nós esquecemos disso porque alguém nos caluniou. Porque alguém não deu valor nas nossas orações.
É como eu disse para vocês, muitos juram amor, muitos juram parceria, muitos querem estar do meu lado, mas você entra lá no Facebook deles, tem piada, tem um monte de coisa lá, mas o trabalho de Deus e as coisas de Deus que a gente faz não existe. Então por isso que eu falo para você, dá vida eu aqui que nem um babaca e fazer um sermão e... Não, irmãos. É tempo de Deus, é a hora de Deus, é o jeito de Deus. Essas 600 pessoas que estão ao vivo agora, elas não são uma qualquer. Mas eu tenho 600, sabe quantas compartilhou? 47 pessoas. Por aí você entenda, irmão, o quanto o diabo ele quer solar. Eu vou orar assim para essa pessoa que está na UTI. O quanto o diabo quer solar teu filho, os seus projetos da sua vida. Eu sou Ricardo Martins Rodrigues. Entra lá nas minhas lives, lá atrás. Eu quero fazer uma oração hoje de uma explosão de milagre. Eu queria que você buscasse uma foto. Você pegasse um copo de água. Eu vou dar 5 minutinhos. Um copo de água. Uma peça de roupa. O teu cartão bancário, que tem muitos nomes no Ciproca, sujo. Um documento de um fórum. O Senhor me mostra muitas causas na justiça. E que você coloque do seu lado. Mas se você estiver na estrada, no volante... Você não pode pegar essas coisas, coloca a mão no seu coração. O seu coração é um dos maiores documentos. E ergue uma das suas mãos mais alta que você tem. Eu quero que você erga as duas mãos, não abaixa por nada. Antes de 10 minutos de oração, os ossos do seu braço vai parecer que está quebrando, vai doer. Eu quero que você feche os olhos. Hoje, nessa tarde de hoje, é uma oração de geração de milagre. É um renovo da palavra de Deus. Eu creio que o céu vai parar agora para ver essa fotografia, para pegar esse copo de água. As pessoas que colocar um copo de água, eu quero que vocês joguem nas 3 janelas de vocês. Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro de 3 dias, o Senhor vai mostrar para vocês que as suas lágrimas e as suas dores não foram em vão. Fecham os seus olhos. Levanta a sua mão. Você que ainda não colocou, pode colocar. Senhor, eu tenho agora 800 almas. 800 vidas. De um coração tão lindo e tão grande. Eu tenho agora, Senhor, legiões e mais legiões de demônios que tem esfriado o coração da terra. Mas hoje, nesta tarde, Espírito Santo, essa depressão vai cair por terra. Essa situação vai acontecer, sabe por quê, Jesus? No livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, o Senhor disse que aquele que beber da água da vida, eles colocaram a crença na tua palavra porque eles entraram nesta live, eles entraram aí diante de uma câmera, de um celular, eles estão me ouvindo e diante da minha presença, diante da minha vida, ao trono da glória, porque lá no fim de Apocalipse, capítulo 22, o Senhor diz que não precisa de homem, não precisa de mulher que aumenta e nem que tira da tua palavra, mas aquele que realmente bebeu da água da vida. E esse homem, essa mulher que pegou essa fotografia, essa pessoa que encostou o teu carro na beira desta pista, esta pessoa que está dirigindo aí, meu Deus, esta pessoa que está chorando aí, Espírito Santo do Deus Altíssimo, Espírito Santo do Deus Altíssimo, demônio, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus agora, em nome do Deus vivo agora, que ele não precisa dessas palavras minhas. Pega a sua bagagem de dentro dessa família agora. Pega a sua bagagem dessa dor de cabeça agora. Pega a sua bagagem dessa causa da justiça e vai embora. Senhor, desamarra todas as causas agora. Senhor,
Eu já vejo pessoas soluçando do outro lado. Eu vejo pessoas falando em língua do outro lado. Eu vejo mão coçando do outro lado. Eu vejo pessoas desesperadas do outro lado. Eu vejo os ossos doendo do outro lado. Deus! Satanás, nesta tarde, Deus! Ele tem gritado em alta voz nos jornais, nos rádios, nas internet, que não há solução para a família, não há solução para a saúde, não há solução para a vitória do teu povo. Deus, eu levantei da minha cama e fui direto para aquele sofá onde o meu corpo e a minha carne se encontra fraca, Jesus. Mas o meu espírito se encontra sedente. Satanás, na minha casa, na casa deste homem, na casa deste Brasil, deste mundo afora, tu não terás poder, porque minha Bíblia diz que onde haver 2 ou 3 em meu nome, o Senhor estará fazendo um milagre. Eu tenho 800 agora, Senhor. É 800, Senhor. É 800 almas, Senhor, chorando, Senhor, e clamando, Deus, pelo milagre, pela vitória. Deus, eu ministro no nosso Senado. Deus, eu ministro nas nossas prefeituras. Deus, eu ministro nos nossos teóricos. Deus, eu ministro nos nossos médicos. Deus, eu ministro nas esposas. Deus, eu ministro nos jovens. Deus, eu ministro nos meus amigos, nas minhas amigas e naqueles que não são meus amigos também. Bênçãos, vitórias, cura, libertações. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fala assim dentro da tua casa, que assim seja. Fala de novo, que assim seja. Fala de novo, irmã, que assim seja. 3 vezes. E quero dizer para você, não desista porque ainda não é o fim. O meu Senhor e o seu Senhor disse para mim e para você que ele não é filho do homem para que minta. E nem filho do homem, para que volte com as suas palavras e se arrependa. Eu tenho 37 pessoas duvidando do que eu tenho pregado diante de uma live. Mas eu não tenho um negócio com você, meu amigo. Eu tenho um negócio com aquela mãe que diz assim, que segurou seu filho 9 meses no vento, não para ver seu filho de trás de uma penitenciária. Não para ver seu filho suspirando por um aparelho na UTI. Não para ter visto seu filho rajado de bala. E ela não dá direito à salvação a esse filho. Esse é o Deus, Brasil, que eu levo à sua casa. É um Deus que não precisa de segundo e nem de terceiro. Mas é um Deus que quer operar maravilhas e milagre nesta tarde. E você que sentiu arrepio, você que sentiu algo sobrenatural, não minta, porque se você mentir, se já está estreito, vai ficar mais estreito. Mas você que sentiu algo, por favor, eu quero te dar 10 minutos. 10 minutinhos. Para me ler uma palavra que o mundo tenha como proteção, e ela é proteção. Ela faz proteção. Mas nós temos que fazer de uso dela. Porque Jó era um homem muito prudente a Deus. Só para você ver como que é de Deus, na segunda abertura da palavra eu já abri em cima. Jó era muito prudente a Deus. Mas Jó não suportou a dor da carne. E Jó correu a falar para o Senhor que naquele momento que ele gerou no ventre da mãe dele, ele amaldiçoava. Aquele dia que o sol lumiava ele dentro do ventre da mãe dele. E a Bíblia diz que ele foi um homem prudente, um homem do coração de Deus. Então quem é você e quem é eu para querer debater alguma coisa contra Deus? Se você sentir no coração, compartilhe esse trabalho. Esse trabalho é para que o eu do Ricardo caia e o Espírito Santo cresça. Minha esposa vai ler o Salmo 91 para mim. Minha esposa também não se encontra muito bem, né? Que foi dengue que me pegou. E eu acho que a dengue tá querendo dar uma cutucadinha na costela dela também, para ela orar um pouquinho mais junto comigo, né? Que ela ora todo dia, tadinha. Mas para cada situação que nós leva, irmão, é para que nós chegamos mais perto do reino celestial. Eu mesmo, na minha vida, não existe momento na minha vida que vale a pena murmurar.
porque eu tenho sido rejeitado, eu tenho sido humilhado, eu tenho passado por dificuldade financeira, eu tenho passado... Hoje mesmo teve um irmão que quando o irmão falou para mim tomar vergonha na cara, eu disse a ele, eu dei um carro, e hoje eu estou com um carro financiado na minha garagem, irmãos, que eu não tenho dinheiro para pagar a prestação dele, e eu me encontro enfermo. Estou trabalhando para um excelente homem, o patrão é gente boa, mas eu não fui trabalhar esse dia enfermo, eu não tenho o que receber dele, mas eu não juntei o dinheiro. Eu fui para Cornélio fazer a obra de Deus. Eu não juntei o dinheiro, eu vou pagar o casamento de um pai de família, porque a Bíblia diz, sabe, é o homem e a mulher cuja ele confia na felicidade e na vitória de alguém. Não espera ego da sua família, ego de ninguém. Viva o ego do Espírito Santo, da humildade, do amor, do respeito. Se respeita. A partir da hora que você aprender a se respeitar, ninguém vai tirar você mais. Nem Satanás, nem ninguém. Pode ler o Salmo 91 inteiro. Paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde. Vamos estar lendo aqui o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, e nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos orarás, verás a recompensa do ímpio. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Altíssima é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. E pisarás o leão e a áspide. Calçará os pés o filho do leão e a serpente. Pois quem tão encarecidamente me amou? Também o louvarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei. Dar-lhe abundância de dias, mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Agora eu quero que você leia, já que Deus vai mostrar a salvação para o Brasil, a saída deles, eu quero que você leia Isaías 24. Abre aí. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Depois que eu acabar essa live, você leia ela umas 3 vezes na sua casa. Você medita o seu caráter, a tua situação, a tua história, a tua vida, a sua amizade, a sua família. E pare e analisa o que é que Deus quer de você. Pode ler inteiro. Isaías capítulo 24. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transtorna sua superfície e dispersa os seus moradores. O que sucederá ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao senhor, à serva como à senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como que toma emprestado, ao que dá ussura como que paga ussura. De tudo se esvaziará a terra e de tudo será saqueada, porque o Senhor pronunciou essa palavra. A terra pranteia e se murcha, enfraquece os mais altos os povos da terra. Na verdade, a terra ela está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, muda os estatutos, quebra a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra. Os que habitam nela serão desolados, por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restará. Pranteia o mosto, enfraquece a vide, suspira todos os alegres de coração. Cessou o fogueiro dos tamborim, acabou o ruído dos que pulam de prazer.
Descansou a alegria da harpa. Com canções não beberão vinho. A bebida forte será amarga para os que beberem. Demolida está a cidade vazia. Todas as casas fecharam. Ninguém pode entrar. Há lamentoso clamor na rua, por causa do vinho. Toda a alegria se escureceu, desenterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação. Com estalido se quebra a porta, porque será no interior da terra, no meio desse povo, como a sacudidura da oliveira, como os rabiscos, quando está acabada a vidima. Esses alçará a sua voz e cantará com alegria, por causa da glória do Senhor, clamarão desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor nos vales, nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo, mas eu digo, emagreço, ai de mim. Os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam perfidamente. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, morador da terra. Será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova? O que subir da cova o laço o prenderá, porque a janela do alto se abrirá e os fundamentos da terra treme. De tudo será quebratada a terra, e de tudo se romperá a terra, de tudo se moverá a terra, e de tudo vacilará a terra. Como o hebreu será movida, removida, como a choça de noite. A sua transgressão se agravará sobre ela e cairá, nunca se levantará. Será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto da altura? Os reis da terra sobre a terra serão amontoados como presos numa masmorra e serão encerrados num cárcere. Serão visitados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião, em Jerusalém. Então perante os seus anciões haverá glória. Você observa que o Senhor diz que ainda está tendo solução para a tua casa, para a tua vida, para a tua família. Mas a hora que ele se irá mesmo, você vai se arrepender das palavras que você disse. Você vai se arrepender das suas mentiras. Você vai se arrepender das suas hipocrisias. Porque não vai ter solução para deputado, para presidente, para rei, para príncipe, para ninguém. Vão se socar numa caverna. O que seria uma caverna? São as cidades que eles estão construindo para se esconder das guerras, para se esconder dos terrores e das enfermidades. Estão construindo cidades debaixo de terra para correr das setas das bactérias. Mas lá o sol, eles vão ter saudade de ver o calor do sol. Eles vão ter saudade de ver o clareado da lua. E quando eles querem ver, eles não vão suportar o poder e a grandeza da lua e do sol que vai estar diante de Deus. Eles sentirão vergonha de ter construído tudo aquilo e perdeu sua salvação eterna. As cidades estarão vazias, isoladas. Já estamos isolando, irmão. Já estão mudando o estatuto das leis. As leis da família estão sendo mudadas. As leis da amizade, do respeito, do carinho estão sendo mudadas. Reflita nessa tarde e ponha a sua vida diante de Deus. Porque Deus não é boneca e nem brinquedo. A paz do Senhor, uma boa tarde.